Graça e paz, grupo. Quero deixar uma pequena contribuição para o nosso culto de louvor e adoração de hoje à noite, 9 de junho de 2020. Quero dizer para você, eu me incluo também, que Deus não chama pessoa desocupada para a sua obra. Não chama. É um ledo engano. Às vezes a pessoa diz assim, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar na obra do Senhor, quando acontecer isso, quando aquilo... Não. Deus chama aqueles que realmente estão atarefados, que às vezes nem tem tempo, nem sequer tem tempo para descansar direito. É este que Deus chama. E Deus chama para essa obra, não estou dizendo, não estou generalizando, Toda regra tem a sua exceção. Mas quando nós vemos a história bíblica de Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver que Deus tem chamado pessoas pequenas. A gente vê desde o desenrolar da história. Vamos ver o caso de Davi, Davi foi chamado lá de trás da malhada das ovelhas. Ninguém dava nada para ele, nem mesmo os seus irmãos, os seus pais. No entanto, Deus o escolheu para ser rei sobre Israel. Os 12 discípulos eram pessoas que hoje nós diríamos que seriam analfabetas funcionais, pessoas sem qualificação, eram pescadores. Mas Deus pegou esses homens como pedra bruta, lapidou-os, transformou o coração deles e fizeram deles pescadores de homens. E por intermédio desses 12, Deus transformou o mundo. O mundo ainda está num processo de transformação, mas eu quero dizer que o mundo hoje é dividido em antes e depois de Cristo. Esses 12 revolucionaram o mundo. Eles participaram numa escola a céu aberto. Nós chamamos que Jesus tinha um método de ensino peripatético. Ou seja, ele ensinava enquanto caminhavam. Não foi em uma sala de aula. E assim eles estiveram com o mestre ali, aprendendo na prática. Deram as suas vidas, morreram como mártires, com exceção de João, que foi exilado para a ilha de Patmos. Todos os demais foram martirizados, E nós damos primeiramente graças a Deus que nos amou e enviou o seu Filho Jesus Cristo para que morresse por nós, para que fôssemos feitos uma nova criatura. E também somos gratos a esses homens, e depois deles há muitos outros homens que Deus levantou na história, e os quais morreram, deram a sua vida em prol do Evangelho. E hoje nós temos aqui no Brasil essa tremenda liberdade de fazer a obra do Senhor, de cultuar livremente, sem pressão, sem perseguição, enquanto muitos dos nossos irmãos na Coreia do Norte, na China, em outros países ali da janela 10/40, sofrem perseguições por causa do Evangelho de Cristo. E às vezes nós temos realmente que ser pressionado, às vezes surgir uma onda dessa de perseguição para que o povo acorde, se desperte, e crie ânimo e aproveite essa liberdade que Deus nos deu. Eu quero dizer aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 17, alguns versículos, mas principalmente a partir do versículo 8. Antes, porém, eu quero dizer que no capítulo 17, desde o início, você vai perceber que Deus havia usado o profeta Elias, o qual profetizou que não choveria, E sabemos que esta seca durou cerca de 3 anos, Ela durou 3 anos.
Nesse período houve fome, né? Porque não havia umidade, não havia água, não havia chuva, então as coisas começaram a escassear. Não havia água. E sabe que água é vida, né? O que eu quero dizer é que nós não devemos nunca questionar a maneira como Deus proverá o que necessitamos. O Criador e dono de tudo que existe pode ordenar ao vento e às ondas que se acalmem e aos corvos que nos tragam comida. Certamente não há nada de que necessitemos que o Senhor não possa prover. Então, nós somos totalmente dependentes de Deus e devemos exercer essa fé nele para que ele possa sempre suprir nossas necessidades. Deus usa aqui essa história da viúva de Sarepta, que Deus enviou, né, Elias para lá, né? A partir do versículo 8, diz a palavra, Deus falou para Elias, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora até ali, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, Deus havia dito que havia ordenado uma viúva, mas ela sequer sabia dessa ordem, né? O Senhor ordenou que uma viúva sustentasse Elias, e ela não sabia nada sobre isso. Então a gente vê que Deus está no controle da história e vai conduzindo todas as coisas. E chegando ali naquele local, o que nos chama a atenção é que às vezes quando nós passamos por um estreito muito grande, uma dificuldade terrível, às vezes queremos nos socorrer onde sabemos que há provisão. E às vezes para onde Deus nos manda é o lugar onde a gente menos espera. No caso dessa viúva de Sarepta, ela não tinha nada, a não ser um pouco de farinha e um pouco de óleo na botija, onde ela ia fazer um bolo, e ela e o seu filho iriam comer desse alimento e depois iam tão somente aguardar a morte, né? Porque não havia mais esperança. Mas ela foi obediente à palavra do Senhor, né? Ela foi obediente, ela aprendeu sobre a vontade de Deus à medida que caminhou com ele por fé, assim como nós fazemos nos dias de hoje. Então Deus usa essas coisas quase que insignificantes para nós, né? Para atender ao seu mandado, mesmo que muitas vezes a pessoa não saiba. E quando a pessoa não sabe, a pessoa fala, por coincidência. Nós sabemos que para Deus não existe coincidência. O que existe é providência. Às vezes nós, né, não temos nada, estamos passando uma dificuldade, não contamos para os nossos familiares, não contamos para ninguém, mas Deus que sabe de tudo, Ele vê e sabe a luta que atravessamos. E às vezes, ainda assim, Deus envia alguém à nossa porta para pedir socorro. E a gente fala, poxa vida, eu que estou clamando por socorro e vem alguém, pede socorro para mim e eu tenho que ajudar. Foi isso que aconteceu com a viúva, né? Deus mandou o profeta para lá, para a casa dela em Sarepta. Chegando lá, ele disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou de volta. Ele disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Mas não foi isso. Com aquele pouco que ela tinha, Deus reverteu aquela situação de miséria e deu a ela bênção, né? Deus não deu nada para que ela pudesse fazer daquilo um deleite para o seu prazer. Não, mas Deus socorreu realmente a necessidade dela, né? É assim que Deus faz. Deus não dá nada para o nosso deleite e prazer mundano, mas Ele dá aquilo que realmente nós precisamos, né? Nesse caso, o que o profeta disse para ela? O profeta trouxe uma palavra de ânimo, né? Ele disse assim, ó, não temas, vai e faz
o que disseste, mas primeiro, faça para mim. Foi isso que ele disse, né? Um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Já pensou, irmão? Às vezes só tem aquele pouquinho, né? E alguém ainda diz, olha, faça primeiro, dá primeiro para mim. Pô, aquele pouco já era, aos olhos humanos, né? Na perspectiva humana, poderíamos pensar que aquilo já era insuficiente para ela. E além daquilo, ela ainda tinha que dar um bolo para ele. E depois, então, ela, da sobra, poderíamos assim dizer, ela iria comer, ela e seu filho, e aguardar a morte, né? Mas veja bem, ela não disse não, né? Ela não disse não. Ela foi obediente à voz de Deus na boca do profeta. Veja bem. Porque assim diz o Senhor, Deus usando Elias, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. 3 anos de seca. 3 anos de seca. Foi ela, em obediência à palavra, e fez segundo o que Elias determinara. Comeram ela, comeu ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Veja bem, que não foi Elias que fez, foi o Senhor que fez por intermédio de Elias. Entende? Ele foi apenas um instrumento de Deus, para suprir a necessidade momentânea dele e a necessidade dela por muitos dias, ou seja, por todo aquele período de seca, que durou cerca de 3 anos. Então é interessante como Deus age, Deus não age segundo a perspectiva humana. Nós, quando passamos uma dificuldade, nós queremos correr ao banco, Eu digo isso porque eu já fiz muitas vezes. A gente corre ao banco, ou corre a um irmão mais abençoado, fala, irmão, estou precisando disso, dá para suprir minha necessidade, tal. Mas às vezes, quem Deus está pronto para usar, para te socorrer, não é aquele que tem bastante, não é aquele que tem muito, mas é aquele humilde que às vezes não tem nem para ele mesmo, Mas ele está disposto a te ajudar. E às vezes a bênção está ali com ele, Não é ele que vai fazer, mas Deus que quer usar ele. E às vezes ele nem sabe disso. No caso da viúva aqui, ela nem sabia, mas Deus já havia determinado, mesmo sem ela saber, Mas ela foi obediente, porque Deus já conhece o coração da pessoa. Se está pronto a obedecer ou não, não é mesmo? E assim, ela, pela sua obediência, foi abençoada, ela e o seu filho, porque ela era viúva, e assim pôde viver e atravessar aquele período tão tenebroso, período de seca, de escassez, porque ela se colocou numa posição de obediência, e assim também nós devemos nos colocar nessa posição de obediência, para que possamos também ser abençoados por Deus em tudo. Que Deus abençoe-nos. Shalom a todos.